Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos iniciar falando sobre o capitalismo, um novo capítulo, na verdade, o último capítulo do nosso módulo 4. Então, vamos iniciar nossa aula com o conceito sobre o que é o capitalismo. Bom, meus queridos, o capitalismo é um sistema econômico vigente no nosso país e na grande parte dos países do mundo. Então, o capitalismo é um sistema econômico bem consolidado. E o pressuposto do capitalismo é a ideia de que as pessoas têm o direito básico à propriedade privada, como também o direito ao acúmulo de capital. As principais atividades desenvolvidas no capitalismo é o comércio e a indústria. O comércio e a indústria em que os proprietários vendem os produtos, os bens para a população e que buscam também sempre aí expandir, intensificar a sua produção como forma de alcançar um lucro maior. E dentro dessa organização tem a mão de obra que presta serviço e contrapartida ganha um salário. Como eu tenho dito até agora, o capitalismo ele é consolidado no mundo, em grande parte do mundo, e como uma das consequências trazemos a desigualdade social. Então, os grandes proprietários eles ficam com a maior parte do lucro, quando na verdade aqueles que trabalham, aqueles que põem a mão na massa ficam com a parte bem inferior do seu trabalho. Então aí a gente acaba ocasionando na nossa sociedade uma grande desigualdade social, que não é algo positivo. Então nós temos aí podemos observar que o Brasil, por exemplo, é um dos países mais desiguais do mundo. Então, quanto maior a desigualdade, menor é a qualidade de vida das pessoas. Então, o objetivo também é compreender, destacar aí como uma das características da desigualdade social. Então, para a gente falar sobre o capitalismo, é interessante que a gente fale sobre as etapas e as fases do capitalismo. A gente vai falar um pouco, inicialmente, sobre a fase mercantil, que é do século XVI ao século XVIII. A fase mercantil, a gente vai lembrar do mercantilismo, em que tem as suas premissas: quanto mais metais preciosos uma nação tem, maior era considerada uma potência mundial, e para isso tinha as suas determinações, as suas formas de alcançar-se, de se destacar como grande potência, como o metalismo, né, a busca pelos metais preciosos, o protecionismo, a balança comercial favorável, o pacto colonial. Então a gente traça aí, a gente lembra das metas traçadas, da definição aí do que era necessário, as práticas para a consolidação das potências econômicas. Então a gente tem um industrial do século XVIII ao século XIX, industrial com a indústria, o ponto alto do capitalismo, com a revolução industrial, em que altera toda a próprio nome revolução, onde traz aí uma transformação de grandes impactos para a humanidade. Essa revolução industrial que alterou não somente o modelo econômico, mas também a vida das pessoas, transformação do processo de produção, deixando de ser artesanal para a divisão do trabalho. Então a gente atenta também para a noção do tempo, que é utilizado agora, que a partir da Revolução Industrial é controlada a produção das pessoas. Enfim, a gente lembra aí que é um ponto aí de consolidação bem importante para o capitalismo. E o monopolista, quando a gente vai falar do monopolista do 19 ao 20, e esse monopolista lembra a gente do imperialismo, em que as nações europeias elas buscam aí a neocolonização dos continentes da Ásia, da África, Oceania, como uma forma de ter aí um mercado consumidor para a sua grande produção industrial. Então, nesse momento do capitalismo monopolista, a gente observa que se diferencia do mercantil, porque eles vão obter nessas nações, aliás, nesses continentes, matéria-prima, mão de obra barata, e vai utilizar esses continentes como mercado consumidor, para atender aí a demanda da sua grande produção. Nós estamos falando de interesses imperialistas das grandes potências econômicas da Europa.
utilizando aí a justificativa racista, a justificativas preconceituosas, no sentido de legitimar, dizendo que eles seriam superiores, eles seriam civilizados, por isso eles teriam aí a missão de civilizar, elevar, conduzir esses continentes para o desenvolvimento. Mas na verdade lembramos do grande interesse, que era a exploração econômica da África, Ásia, enfim. E o financeiro, do 20 ao 21, esse financeiro a gente vai falar de uma concentração do poder econômico de bancos, e agora, né, vamos falar da Bolsa de Valores, o mercado de ações. Então, um pouquinho aí sobre essas fases do capitalismo, como ele vai se consolidando, a forma que vai se consolidando. Então, a gente passa adiante para esse renascimento comercial. Bom, meus queridos, lá na Idade Média, esse o que controlava tudo, tanto as relações comerciais, as relações sociais, as relações culturais, girava em torno do sistema feudal. Então, esse sistema feudal, que por sua vez era autossuficiente, não tinha um comércio tão intenso, pelo fato de cada feudo ter aí a sua autossuficiência, como eu estou falando. Então, isso vai se transformar quando acontece um aumento populacional do século IX para o século XIV. Então, com esse aumento populacional, vai ter uma necessidade de sair dos centros dos feudos para essas cidades. Por quê? Porque os feudos, com esse grande crescimento, não vai atender a demanda da população. Então, cada feudo produzia, produtos estavam sendo considerados em excesso e outros faltando. Então, acontece aí a troca de produtos, o comércio, e dessa forma as cidades elas vão crescendo no sentido de que tanto outras atividades que foram desenvolvidas, como o artesanato, ferreiro, tecelões, eles vão se organizar, fazer com que os produtos deles fossem produtos mais atrativos, para que gerasse aí fonte de renda para eles. Então, muitas pessoas, essas ações, essas tomadas de iniciativas, eles fizeram com que as cidades se tornassem, voltassem aí a ser uma fonte de emprego para as pessoas que antes trabalhavam no feudo. Então, por tudo isso, as pessoas saíram dos feudos e foram trabalhar nas cidades na busca de melhores perspectivas de vida. Então, nesse sentido, surgiram os burgos, que as cidades que cresciam, né, cercadas, próximas a castelos, e esses burgos é onde ficavam os comerciantes. Então, os comerciantes, como tinham sua atividade intensa, começaram a chamar, né, aqueles que estavam naquela região comercializando, de burgueses. Então, esses burgueses tinham, né, um poder econômico e tinham também um poder de grande destaque na Idade Média. Juntamente com isso, a gente vai falar um pouco dos cambistas, que são os banqueiros, chamados banqueiros, os primeiros que faziam o que é o papel do banqueiro. Então, os cambistas, eles trocavam porque tinham moedas diferentes, então eles faziam aí a troca, e eles ficavam com a parte, eles não iam trabalhar de graça, então eles ficavam com a parte nessas trocas de moedas. E então, inicialmente, eles têm esse trabalho, posteriormente são os banqueiros, com outras atividades como o empréstimo a juros. Então, eu espero, meus queridos, que vocês tenham gostado da nossa aula, que vocês tenham compreendido, que ajude na resolução das atividades de vocês. E outra questão, não esqueçam, lembrando que toda quarta-feira nós temos aula, né, de 1h às 2h, então apareçam lá. É o momento da gente tirar dúvida, é o momento de resolver questões, é o momento da nossa interação, enfim. E são bonificados por isso, vocês sabem, né? Toda vida que entra para assistir a aula, a gente
eu acabo bonificando aí, dando pontinho para quem participa sempre, né? Considerando aí a atenção de vocês. Então, meus queridos, a gente se encontra na próxima aula.